Fala pessoal, aqui quem fala é o Nutri Heitor Gomes. Estamos no mês de outubro e nesse mês é um mês de conscientização sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa ele foi destacado para poder falar sobre a prevenção do câncer de mama. E quando a gente fala da prevenção do câncer de mama, é aquele laço rosa e a gente sempre assemelha ele à saúde da mulher. Bom, o que poucos sabem é que o câncer de mama ele não pode atingir somente a saúde da mulher. Aqui venho para poder falar que também pode atingir outro gênero, que é a saúde do homem. Então, o câncer de mama também pode atingir ao público do gênero masculino. Então, não só a mulher, quanto o homem também pode sim ter o câncer de mama. A questão é que a mulher ela já tem esse instinto de fazer o seu preventivo, de ir anualmente no profissional para poder fazer o autoexame. E aí tem esse mês que se destaca na saúde da mulher porque é mais suscetível ter o câncer de mama. Então a mulher ela tem um maior diagnóstico porque ela vai sempre ao profissional para poder fazer esse autoexame, certo? E o homem, basicamente, ele não faz um exame preventivo anualmente. Ele só vai quando realmente ele está muito ruim. E aí ele não tem esse costume. E já com essa propaganda do Outubro Rosa e não ter uma imagem de um homem fazendo o autoexame, ele acaba achando que não tem chances de ter câncer de mama. Mas, de fato, um número menor, mas tem. Hoje em dia, o diagnóstico no sexo masculino, quando vai se descobrir, ele é muito tardio e é pouco divulgado. E nesse momento a gente percebe que a mortalidade do câncer de mama em homens acaba sendo muito mais agressivo, muito maior devido ao não diagnóstico precoce. Porque se você descobre o câncer de mama precocemente, a chance de remissão é muito grande. O problema é quando a gente deixa passar. Então, nesse Outubro Rosa, a gente tem que destacar, sim, a conscientização da prevenção na mulher e no homem, certo? E uma coisa que também não posso deixar passar por despercebido é que num grupo seleto bem pequenininho também tem um risco aumentado, tanto em homens quanto em mulheres. Que grupo é esse que eu estou falando? É o grupo transgênero. A pessoa transgênero ela tem alguns tratamentos que podem ser aplicações de alguns hormônios que podem de fato potencializar o risco. Se aquela pessoa ela tem uma predisposição a ter um câncer de mama, seja do gênero masculino ou feminino, a utilização de hormônios pode acabar, hormônios que não são bioidênticos, hormônios que às vezes não têm um certo cuidado com o endocrinologista para poder ter essa prevenção, pode acabar potencializando essa questão do câncer de mama. Então, saiba do risco que tem, faça esse autoexame. Não estou falando para você não fazer a mudança, a aplicação. Não, se você for fazer isso com um especialista, que no caso é um endocrinologista, você também tem que fazer a questão do acompanhamento para poder saber se você pode sim ter um câncer de mama, tá? E aí você conseguir tratar ele antes que ele agrave a saúde. Tá? Então, o câncer de mama, sim, ele pode assolar tanto no gênero masculino e feminino e num grupo transgênero também, ou outras pessoas que utilizam hormônios para alguma outra função, tá? Então, sabe que a utilização de hormônios pode, sim, de fato, potencializar. São todos? Não, só um pequeno grupo de hormônios que pode, sim, acabar piorando. Agora, falando um pouco do nosso estado da nutrição, o estado nutricional, esse vai impactar muito no gatilho que vai ativar esse gene que pode estar adormecido, que é do câncer de mama, que seria, no caso, no seu estado de sobrepeso ou obeso. Então, de fato, a pessoa com sobrepeso ou com obesidade pode sim piorar e aumentar o risco do câncer de mama. Se a pessoa tem, pode ser mais agressivo. Se não tem, pode sim, de fato, ser um pouco aumentado esse risco. E aí eu vou falar alguns alimentos que você tem que evitar para que você não tenha esse risco aumentado para um câncer. E aí a gente vai botar na lista, no topo da linha, alimentos gordurosos. E esses alimentos gordurosos, quando eu falo, eu vou destacar os ultraprocessados.
O que são os ultraprocessados? São aqueles que a gente não consegue identificar de onde que ele veio. Por exemplo, se eu falasse uma salsicha, qual é o animal que fornece a salsicha? É uma mistura, é um embutido aquele ali. Então ele é um ultraprocessado, ele saiu da sua conformação original. E quando eu falo dos embutidos, todos eles são regados de, além de conservantes, corantes, e também ele tem muita gordura adicionada ali. E essas gorduras podem, de fato, também ajudar na potencialização do câncer de mama. Tá? Além desse alimento ultraprocessado, produto alimentício, para falar a verdade, nós temos também outros embutidos, como salsicha, mortadela, presunto, peito de peru, e aí vai. Tá? Então, todos esses embutidos, eles também aumentam o risco do câncer. Também vale destacar, como alimentos gordurosos, a gente pode falar também da carne vermelha. A carne vermelha ela tem muita gordura e essa gordura em excesso ela pode piorar esse quadro também. Tá? Então eu falei aqui rapidamente de alguns alimentos que eles são muito ricos em gorduras e de fato eles podem aumentar o risco do nosso câncer de mama que se você tiver algum gene. Agora, o que eu posso fazer para eu poder evitar ou atenuar um pouco isso? Bom, os estudos já são bem estudados já, mas sempre está se atualizando, mas nós sabemos muito bem que a utilização de fibras alimentares isso ajuda muito para reduzir a agressividade desse câncer. Uma dieta com uma caloria controlada, ou seja, hipocalórica ou normocalórica, ela ajuda a atenuar um pouco o risco do câncer de mama. Mas para você saber se a dieta vai ser hipocalórica ou normocalórica, você tem que fazer um acompanhamento com um profissional da área. Também você tem que aumentar a ingesta de alimentos com alguns tipos de antioxidantes, como o tomate que tem, a uva roxa também tem alguns antioxidantes que são muito importantes. Então, vou falar esses alimentos. São o tomate vermelho, a uva roxa, a amora, se você tiver acesso, né, a essa amora, folhosos, então vamos escolher os alfaces roxos, repolho roxo, cebola roxa. E também nós vamos fazer a utilização de crucíferos, como brócolis, couve-flor, e esses alimentos eles também ajudam na atenuar o risco do câncer de mama ou também ajudar a questão da prevenção. E também, nós também não posso deixar de lado a utilização de produtos à base de soja, de preferência soja não transgênica, ou seja, você usar o leite de soja não transgênico, você também utilizar alguma pasta de soja, você também pode utilizar, tá bom? Mas como é que eu vou saber se o alimento ele é transgênico ou não? Ele tem um Tzinho amarelo, um T preto num triângulo amarelo, isso indica que aquele alimento, ele é transgênico. Então, a gente vai evitar esses tipos de alimentos, tá bom? Que tem esse Tzinho. Mas se não tiver, vem escrito lá, soja não transgênica, então você vai conseguir, sim, de fato, ter esses benefícios. Claro, eu fiz um vídeo curto para poder não ficar muito longo, para não ficar cansativo, mas espero que vocês saibam que o Outubro Rosa ele não significa somente a saúde da mulher, é a prevenção do câncer de mama no gênero masculino, feminino e também nas pessoas como transgênico. Então, fica alerta, faça esse exame preventivo e até a próxima.